Oi, meus amores, estávamos juntos no Anjos da Esperança, agora já estamos juntos como eu combinei que estaria com você no nosso cantinho do consultório de família. Muito obrigada a você que está sempre com a gente, passa de um programa para outro, para você que já tem o seu horário marcado para o nosso encontro a cada semana. Um beijo para você, obrigada pelo carinho, já somos família, já há tanto tempo juntos e a cada ano que passa a gente vai ficando ainda mais próximos uns dos outros, aprendendo, pondo em prática, levando em consideração que nós estamos aqui para fazer bem a você. Hoje nós queremos falar sobre leitura, literatura, sobre como escolher livros ou aprender, criar o gosto pela leitura para você, pelos seus filhos, pelos seus netos, para sua família. Qual a importância de ter essa relação com os livros, com a literatura? Será que é qualquer leitura? Será que é só assim, importa é ler? Vamos investigar, vamos ler tudo para reter o que é bom? Ou será que faz diferença a gente saber escolher que livros, que tipo de literatura a gente vai deixar tomar o nosso espaço em casa, em família, qual o lugar da leitura na formação, na educação, na vida em família, na vida espiritual, na construção do caráter? Nós hoje queremos mais uma vez ter a oportunidade aqui com a gente de aprender junto com você aí do outro lado, também te dar a oportunidade de você compartilhar experiências suas, de você abrir aqui para questões que sejam pertinentes à sua vontade de que os meus convidados abordem. Manda para cá. O nosso contato é o WhatsApp, fica mais fácil para você falar aqui com a produção. É o 983150270, 983150270. Lembrando que o nosso DDD é o 12 983150270. Qual a importância da leitura para você? Você é uma daquelas pessoas que tinha um hábito de ler conteúdos que num dado momento você começou a questionar, duvidar, repensar, mudou de ideia? Você é alguém que pode dizer que a leitura lhe fez bem para a sua vida espiritual? O que você tem a me dizer da sua experiência? Quer compartilhar com a gente? Então eu espero você. Vou repetir mais uma vez o nosso contato pelo 983150270, é o nosso WhatsApp, tá bom? Fala comigo, eu gosto muito quando você interage aqui com a gente também. Os meus convidados de hoje, tenho ele aqui mais uma vez, Evandro Laire, que é psicólogo. Bem-vindo, bom tê-lo aqui. Tudo bom? Legal estar aqui com vocês, uma alegria mais uma vez participar aqui do Consultório de Família. E acompanhado, não veio sozinho hoje, veio muito bem acompanhado da Suzy Laire, que pelo sobrenome você já deve ter percebido que tem ali uma relação muito próxima e tão próxima que é a esposa dele. Mas eu não quero apresentá-la como esposa, tá, Evandro? Apesar de eu saber que deve ser um privilégio, deve ser uma honra, já que vocês estão casados, têm 2 filhos, se amam bastante, tem uma história muito bonita que eu conheço. E ela vai ser apresentada agora como escritora. Eu tenho 2 livros seus aqui em minha mão. Ela é professora e ela é escritora, não é mole não. E pensa que é livrinho? Olha só, tem quantas páginas aqui, Suzy? 291 no primeiro, 292 no segundo. A mulher de escrever assim, 300 páginas, que não é brinquedo não. Tudo bem com você, Suzy? Tudo bem, Darlene, boa noite. Sorriso fácil, largo, aberto. Alegria demais, né, de produzir, de escrever. Qual a sua relação com a leitura, a literatura? Bom, eu sou professora de língua portuguesa, né, e literatura, então, mas desde criança sempre fui muito apaixonada pela leitura. Muito, muito. Assim, daquelas de fugir da aula de educação física para correr para a biblioteca. Sério, que legal. Mas eu gosto muito de me imaginar, sempre gostei muito de me imaginar dentro das histórias bíblicas. Porque eu via aquelas histórias e achava tudo muito lindo e maravilhoso. E a fé sempre foi uma coisa que me atraiu demais. Mas eu ficava imaginando assim, mas como será que eram as pessoas daquela época? Só que eu não queria ser daquela época. Eu queria ser da época que eu estou, mas eu queria ir lá dar uma olhadinha, sabe? E isso foi nascendo no coração. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quem me conhece sabe que eu amo contar histórias. Né, como falei, sou professora na Rede Adventista e lá nós fazemos a meditação pela manhã. Quando começa a ler o texto, o aluno não presta atenção, porque leitura, mesmo com ênfase, chega na metade do texto, você perde a atenção dos alunos. Até nós adultos, chega uma hora que você já dispersa um pouco, né, dependendo de como está sendo essa leitura. Sim, e dependendo do assunto. Às vezes a leitura pode até estar sendo feita da maneira mais pontuada possível, com ênfase e tudo, mas dependendo do assunto, você faz com que eu perca o interesse.
Então, o que eu fiz? Eu percebendo isso com os alunos, né? Eu falei assim, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou contar histórias. E dentro, porque toda a história bíblica, ela traz em si sempre um ensinamento muito profundo. Claro. Desde a mais simples, que é a criação, que a gente começa falando para o pessoalzinho menor, até você pegar a história de, sei lá, Cícera, Jael, né? Enfim. E aí eu comecei a contar a história e falei assim, mas eu não vou dar os títulos da história bíblica, eu vou dar outros títulos, vamos ver se eles vão acertar. Eu falei, eu vou começar com o primeiro concurso de beleza da Bíblia. A primeira Miss Universo da Bíblia, uma coisa assim. E os alunos, como assim, professora? Impossível! A Bíblia não fala nada disso. Não, elas receberam tratamento por 1 ano. Gente, elas fizeram isso, aquilo, e comecei a narrar. E as meninas, né, cresceram o olho. Professora, mas e os garotos? Eu falei assim, então, os garotos, eles trabalhavam para ser soldados. Não sei o quê. E comecei, né, falando de... Na época, tinha lançado o filme 300, que era uma coisa meio sangrenta. Eu falei assim, não, esquece isso, não é isso não. Eu estou falando de soldados com honra, aquela... Enfim, fui trabalhando. Até eles perceberem que eu estava falando da história de Esther. Uhum. Quando caiu a ficha que era Esther, eles vibravam, né? Aí depois o outro era... O que acontece? Você acabou dando uma roupagem muito vívida, muito clara, trazendo quase que para a realidade, trazendo quase que para algo palpável, mas que era a imaginação sendo usada para se aproximar de um texto bíblico que pode ser que para os nossos filhos, para a mente mais jovem, para essa garotada que está tão linkada com tantos apetrechos da comunicação que os deixam muito vidrados numa linguagem que muitas vezes já não é compreendida ou ainda não é compreendida pelos adultos. Por que esse menino gosta disso? É joguinho, é bichinho, é disso e daquilo outro. Personagens que fogem da nossa realidade adulta. Vem uma professora com toda a inteligência, habilidade, maneiras adequadas de fazer com que um texto bíblico salte ao interesse de uma classe de crianças que se debruça sobre o texto bíblico de uma outra maneira. Isso é muito rico. E tem muita coisa envolvida nisso, né, Laire? Evandro Laire, o casal Laire. É muita coisa envolvida nisso. Aí agora eu quero te ouvir como psicólogo também. Vou ficar nesse bate-bola, viu, amiga? Que eu sei que tu é falante. E aí, se eu deixar, vamos embora só nós duas, né? Mas, Evandro, qual é a importância desse despertar para a leitura, das palavras, da criatividade, de tudo isso que envolve o tema de hoje, na formação do indivíduo como um todo? Tá, olha só, a primeira coisa que eu queria falar é que a Suzy falou aqui sobre a forma que ela conta as histórias, né? E ela tem a fama de ser a melhor contadora de histórias do mundo. Do mundo. Do mundo. Pelo menos pela votação dos meus filhos. Mas é um talento realmente que ela tem, né? E até na igreja, quando ela vai contar a historinha para as crianças, os adultos ficam todos empolgados com a história e as crianças que também. Legal. Fiquei curiosa, agora quero ver também. Mas eu te conto. Veja só, a questão da leitura, ela é fundamental para o desenvolvimento neurológico, isso é fato, isso aí, acho que quase todo mundo sabe disso. Mas tem uma coisa especial na leitura que é pouco falada, que é a possibilidade de você despertar hipóteses futuras a respeito de uma história que você está lendo. Num processo de leitura, você vai vendo a trama se desenrolando, e eu não estou falando só de ficção, não estou falando só de romances, estou falando de vários estilos literários, inclusive literatura técnica. E você vai vendo técnica de áreas da ciência específicas, né? E aí você vai fazendo a leitura e existe uma imaginação, uma capacidade imaginativa a respeito do que está por vir. E isso é fundamental para a construção do pensamento, né? E tem uma coisa interessante, há muitos anos atrás, né, eu escutei uma máxima aí no mundo da psicologia que eu pouco escuto, mas que é muito verdadeiro, que só existe pensamento se existe linguagem. E quanto maior é o seu vocabulário, quanto maior é a linguagem que você tem, mais fácil, mais rico é o desenvolvimento do pensamento. Então, quando você quer expor uma ideia, se você não tem o vocabulário certo para expor aquilo, você não consegue se comunicar, você restringe, inclusive, o pensamento, por não ter uma riqueza de vocabulário, entende? Então, isso é um outro aspecto da leitura. Eu acho que é importante dizer aqui, como nós estamos aqui no sentido de gerar valor para as famílias que estão nos assistindo, uma das maiores preocupações é como que as crianças estão sendo incentivadas nesse mundo da leitura, né? E a gente percebe que os pais querem muito que os filhos leiam, uma boa parte, né, dos pais,
e não sabem como fazer isso. Então, eu quero deixar aqui algumas dicas, né, que isso pode favorecer bastante. Acho que a primeira coisa, eu acho que o pai tem que dar o exemplo, né? Pai e mãe tem que dar o exemplo, porque às vezes os pais falam para os filhos fazerem alguma coisa, mas na realidade, às vezes o filho nunca viu o pai lendo um único livro sequer, né? E isso é um problema, porque acaba sendo uma ordem, né? E não um compartilhar de informações e de hábitos familiares. Então, isso é bastante importante. Uma outra coisa bastante importante é os pais também darem para os filhos a literatura compatível com aquela idade. Porque se existe um vocabulário que está além do vocabulário da criança, a leitura fica chata, perde a graça, né? Então, é importante uma leitura compatível com a idade. Um terceiro ponto, é importante os pais incentivarem os filhos a não lerem um livro todo, mesmo que seja um livro pequeno, mas leia primeiro o primeiro capítulo. Leia o primeiro capítulo e converse com o seu filho sobre aquele primeiro capítulo. Traga o conteúdo daquele livro para a roda de bate-papo, para as conversas ali da família, né? Porque essa interação da criança trazendo o conteúdo que ela leu para os adultos, para a mesa, para aquilo que, né, para o círculo familiar, é extremamente empolgante, traz conteúdo, né? E uma outra dica, né, e última dica aqui a respeito deste ponto, deste tópico. Bom, a última, pode trazer mais. Só desse tópico, né? Que é muito importante também. Me fugiu aqui. Puxa, a gente brincou aqui e me fugiu. Mas eu vou lembrar e eu já falo. Eu quero pegar aqui um gancho do primeiro aspecto que você trouxe, que é com relação à linguagem, na formação, inclusive, do raciocínio, da capacidade de a gente destrinchar questões da vida que, por falta de vocabulário, por falta de uma interação mais apropriada da linguagem que nos envolve, é que nós temos bastante ignorância, né? Muito se sabe de governos que, por anos a fio, estabelecem uma cultura de ignorância, de não investir na educação, de não investir em escolas de qualidade, numa educação de qualidade, para que tenha uma massa muito mais fácil de conduzir, de ser levada pelo cabresto. E nisso está o atraso de muitas nações, inclusive do nosso próprio país também. Isso só para lembrar de como facilita para quem está no poder levar um povo no cabresto, quando esse povo não tem linguagem, portanto não tem um raciocínio claro sobre a vida, com uma maior amplitude para abarcar o que realmente importa, de não se deixar ser enganado, de não se deixar levar por mentiras, de todos os tipos, de todos os níveis. Então, nós estamos também falando de valores que abarcam todas as necessidades do indivíduo que passa pela leitura também. E é tão interessante saber, né, que os cristãos são maiormente quem mais ajudou a que a escolaridade, que o aprendizado da leitura se desse por meio justamente da Bíblia, né? Isso é bonito de ver. Você lembrou do último item? Ainda? Sim. Uma coisa que é bastante importante, legal de fazer com os filhos, é quando você conta uma história que a criança já sabe, só que você muda alguns elementos da história. A gente então, faz por em exemplo, casa. quando a gente vai contar a história de Davi e Golias, né? Então, você vai contando a história e aí quando você fala ali, então Davi jogou uma pedra gigante naquele homenzinho pequeno que era Golias, né? E aí as crianças elas já ficam, não, mas o Golias era gigante, assim. ele era grande, né? E aí você fala, mas onde está escrito isso? Ou trocar o nome dos personagens. Ou trocar o nome falar dos que Noé personagens. atravessou o Mar Vermelho. Noé atravessou o Mar Vermelho. Você errou? Não acredito. Meu de 3 anos faz, eu não acredito. Então, é bem interessante, isso estimula bastante. E isso incentiva ele a ir na fonte, e na fonte buscar essa leitura, né? Tem uma coisa que eu já vi alguns pais fazerem que até funciona, mas eu questiono um pouco essa prática. Eu já vi alguns pais dando recompensas para os filhos se lerem um livro. Eu já vi pais dando até dinheiro. Verdade. Se você ler cada livro que você lê, eu te dou R$20, eu te dou R$50, né? Isso tudo bem, é um método de incentivo? Tá, tem seu ganho. Mas o amor pela leitura em si e o ganho que aquela prática já traz é o mais importante, né? Então, entender a leitura como algo que já traz um ganho, já traz um prazer, é mais importante do que ler esperando uma recompensa que está desconexa com a prática da leitura, né? Então, fique aí essa atenção para esse tipo de incentivo, né? Falando de leitura, pensando um pouquinho assim nas crianças, eu acho que o nosso maior erro
mas eu vou falar por mim, é a gente pegar livros que achamos prazerosos para nós e queremos que o outro veja como eu vejo. Mas existe uma coisinha chamada currículo oculto, né? Que é a minha vivência de mundo. Então, eu vejo um mundo cor-de-rosa. Talvez você veja um mundo um pouco mais cinza. Ué, então o que te agrada não me agrada. Eu tenho amigos que são já, né, depois de velhos, ai, Suzy, eu não gosto de ler, não adianta, eu não vou ler, eu só leio aquilo, principalmente na faculdade, né, que a gente tinha que ler para passar, mas o pessoal de letras a gente lia mesmo, né? E... Gente, eu acho que até coloquei aqui na produção, aliás, no GC, você como pedagoga, né? Não sei como pedagoga, porque professora, já pensei pedagoga, mas ela é formada em letras e você tem mestrado em... Língua portuguesa, literatura e escrita criativa. Mas está tudo aí, né, tá minha tudo gente? junto. É professora. Então, e eu, assim, minha maior dica, sempre que quando um aluno me procura, professor, eu não consigo ler, não gosto de ler, não gosto de ler. Dependendo do livro que vem do paradidático, né, que às vezes vem selecionado para eles, eu tento trabalhar, como eu disse, eu gosto de trabalhar de uma maneira diferente. A gente tem que pensar um pouco fora da caixinha para poder se pôr no lugar do outro. Porque eu aprendi uma coisa que para mim fez toda a diferença. Aquele antigo ditado de que você tem que tratar o outro como gostaria de ser tratado é furado. Você tem que tratar o outro como ele quer ser tratado. Porque às vezes o que eu aguento não é o que o outro aguenta, o que eu gosto não é o que o outro gosta. Então, um aluno meu, ele pode... Não, e justamente para não haver demérito nessa colocação, porque ela é uma colocação de Cristo. Sim. Né? Cristo disse que nós devemos tratar o outro como gostaríamos, Sim. mas o que Cristo tem nessa fala de nos fazer saber como é que eu amo o outro? E entender como é o outro na sua expectativa de ser amado, de ser acolhido, de sua necessidade, né? Isso, é esse mesmo contexto. Então, quando eu observo, eu preciso ver. Meu aluno, ele gosta... É uma febre com o pessoalzinho do 6º ano, que é a turminha de 11 anos, é o Diário do Banana. O Diário do Banana, eu falei assim, meu Deus, mas por que essas crianças gostam tanto disso? Eu fui ver. É a história de um menino que tudo dá errado na vida dele, mas ele começa a ver graça nas pequenas coisas. Então, ele acaba sendo esperto da turma. Eu falei, então vamos conversar. Então, talvez um aluno, aí vem para o aluno ler Diário de Anne Frank. Gente, o Diário de Anne Frank é lindo. Mas é pesado, é extremamente pesado, é a Segunda Guerra, é o pessoal de 7º ano. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer com eles... Não vou dar leitura, prova de livro. Gente, eu sou traumatizada. Para mim, prova de livro não é uma coisa muito bacana de se fazer. Né? Uma coisa, acho que meio anos 80, 90. Então, o que eu faço com eles? Vamos fazer uma fotonovela. Vamos brincar de... Eles adoram montagem, então eles vão tirar fotos sobre um determinado capítulo e vão fazer legendas. Nossa, foi uma febre. O pessoalzinho fez. Claro que alguns não gostaram, sempre tem os que gostam e que não gostam. E aí vem a questão de fazer gostar de coisas diferentes. Ou seja, o teu forte é transformar o que poderia ser algo cansativo, algo maçante, algo que talvez não fosse do agrado, mas que é uma necessidade. Você é professora, você está em sala de aula, você tem um currículo, mas você tem um interesse a mais, é de fazer aquela leitura, ser introjetada na experiência da criança. É despertar a vontade por ler. Sem perder o foco, que é o alvo central ali, que é o foco do aprendizado. Isso. Você não perde de vista o aprendizado, né? Porque eu preciso que eles vejam que através do mundo da leitura, você tem N possibilidades de aprender. Exato. Alguns aprendem com textos dissertativos, textos técnicos. Outros, como eu, aprendem por ficções. Ok. E você consegue. Por exemplo, vamos falar, voltando à Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais completo do mundo. Você aprende várias coisas ali. Você aprende sobre saúde, você aprende sobre moral e bons costumes. Sim. Ali você aprende sobre fé, psicologia. Sim. Você aprende sobre... Gente, Jesus, ele foi o maior contador de histórias do planeta. Verdade. O que tinha à volta, né? Suzy, vamos só dar uma olhadinha aqui na interação claro. do pessoal, para a gente ir incrementando aqui a nossa conversa. A produção já está no ponto, se tiver, pode jogar para a gente... tratar aqui com você. Nós estamos conversando hoje com o Evandro Laire, que é psicólogo, e a Suzy Laire, que é também escritora. E essa conversa hoje é sobre leitura, para você trabalhar aí na sua família, com seus filhos. Serve para os professores também, serve para todo mundo. Produção, pode jogar, vamos lá.
É o Matheus. Ô, Matheus, boa noite. Eu gostaria de agradecer a Darleide, vulgo minha tia. Ai, que coisa linda. Me deu um livro que o título era O Grande Conflito para Crianças. Depois que eu terminei de ler, nasceu meu amor pela leitura. Obrigada, titia. Coisa linda, meu amor. Obrigada. Ai, tá vendo? Homenagem para tia. Beijo, meu amor. Tem mais? Então tá bom. Vamos jogar aí depois dessa do Teteu. Olha uma tia aqui que fez uma coisa boa para esse menino. Leidiane, querida, ela diz, já li vários livros, adoro histórias. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Recentemente comecei a leitura da Bíblia. Mudou a minha vida, minha visão. Amei a história de Esther, Ruth e Jonas. Um beijo, querida Leidiane. Muito bom. E eu tenho acompanhado isso aí bem de perto. Tem mais alguém para a gente acompanhar? Tá bom, já estando pronto aí, você me chama. Bom, ali eu posso dizer que são duas influências minhas, né? Um de casa, meu sobrinho, positivo. e essa é uma amiga que eu conheço virtualmente e ela nunca tinha lido a Bíblia mesmo. E ela começou a ler a Bíblia e, pasme, eu vou dizer aqui porque ela deixou o seu nome e isso para ela tem sido um testemunho. Ela foi a psicóloga, depois de ter lido bastante ali da Bíblia, foi muito empolgada, Evandro, foi muito feliz contar de como ela estava se sentindo bem, como ela estava em paz. Então, isso é alguma coisa que muitas vezes a gente passa por alto, né? O valor que tem uma leitura que edifica, que te aproxima de valores que são tão reais e tão profundos. Então, fico muito feliz de estar compartilhando essa experiência de leitura da Bíblia com você, Lidiane. Um beijo. Você é uma das excelentes leitoras que eu já vi. Gente, eu dou um livro para ela. Começa a ler Esther, ela lê e volta com uma bagagem maravilhosa. Muito bom. Beijo. O que você ia dizer? Então, justamente, as histórias da Bíblia. O livro de Esther, por exemplo, que foi a base para o livro Purim, é um livro que não aparece o nome Deus, em nenhum momento. Mas Deus está intrínseco em cada palavra do livro de Esther. E é maravilhoso você ver como o autor ele consegue transferir valores através disso. Do mesmo jeito que a leitura constrói, ela pode destruir, né? Então, o que acontecia? Eu verificava que os alunos eles gostavam de ler, mas coisas que não edificavam, né? E eu comecei a observar a linguagem entre eles. E eu percebi que não tinha no mercado muitos livros que eram acessos. Tinha muito livro de testemunho, livros muito bons. A CPB tinha livros quando eu era mais nova, que eu amava, que era O Amado Inimigo, Estrela da Grécia, aquele livro no sótão, O Gato que Salvou o Trem, O Expresso da Meia-Noite e Outras Histórias. Li todos esses. E eu sempre gostei de livros de época, que são livros de época, né? Aquele livro no sótão é lindo. E eu até indicava para eles. Mas é um estilo, né? É um estilo. É um estilo. Mas... Só que renovou-se. Isso. Vieram os heróis da Marvel. Vieram agora, você vai ter a saga Crepúsculo, que foi uma febre no ano de 2010. Nossa, isso foi assim, avassalador. E tem uma coisa com essas leituras que viram febre, assim, que isso contamina e contagia os adolescentes principalmente. Só que em muitas dessas literaturas, a gente tem que lembrar que a gente interpreta o mundo através das nossas percepções. E quando a gente começa a absorver esses conteúdos, a gente olha para o mundo com aquele conteúdo interno, é um repertório interno que a gente cria dentro da gente. E ao analisar depois a nossa relação com os pais, os nossos próprios pais, a gente, o jovem, né, no caso, o adolescente, ele vai reproduzir muito daquilo que ele viu no livro, né? E aí a percepção dele de mundo acaba sendo através das lentes daquele enredo, daquela história. E aí, olha só que coisa importantíssima, né? No mundo espiritual e na nossa experiência cristã, uma das coisas que a gente precisa dar muito valor é a nossa percepção do espiritual, entende? E a oração nos ajuda na percepção do espiritual, os louvores com consciência, né, na letra que nós estamos cantando, nos ajuda na percepção do espiritual. E a leitura bíblica também, porque quando você faz essa leitura bíblica, você começa a imaginar a realidade dos fatos que existem ali, algo que está além dos seus olhos, mas que a Bíblia relata como verdadeiro. Aquilo se torna o seu repertório interno. E quando você vai se relacionar com o mundo, você se relaciona com base neste repertório interno. E aí quando você vê essas leituras assim, que viram febre entre os jovens, que tem essas ficções fantasiosas, com às vezes até sanguinárias, né, como foi mencionado aqui,
você vê, às vezes, o jovem sendo impactado por depressão, por ansiedade, né? E isso, às vezes, os pais nem sabem de onde vem aquilo, né? E aí o jovem... E desvirtuamento da fé também. Exatamente, né? exatamente. Então, nós estamos aqui já concluindo, que eu vou chamar o intervalo, que a leitura, despertar o desejo pela leitura, é uma necessidade para a formação, para a educação, mas a gente também aqui, como tem em vista os valores e tem especialmente os valores cristãos como objetivo central, a gente começa a pensar na leitura como algo que seja necessária de uma certa filtragem. Afinal de contas, o que a gente lê é retido, seja para bem ou para mal, a depender do conteúdo que está sendo absorvido. Eis o porquê é tão importante orientar a escolha das leituras. Perfeito. Né? Eis o porquê a gente precisa tomar cuidado quando pegar... É igual, já disseram, né? A questão de filmes e séries. É assombroso as coisas que acontecem depois que tem contato com determinados filmes, determinadas séries, concordo. Mas a leitura, ela é no mesmo perfil, né? Ela é a mesma pegada, você tem que tomar cuidado com o que você vai colocar dentro da sua mente. Uhum. Porque o livro, ele faz com que você entre dentro de um universo. E esse universo, ele vai muito... Todo livro carrega muito do autor. Claro. Muito do autor. Se o autor está ligado a Deus, pode ter certeza. Os princípios vão permear aquele livro. Né? A ficção cristã, por exemplo, a ficção bíblica, ela é descaradamente Bíblia mesmo, Deus, aquela coisa. A ficção cristã, na maioria das vezes, né? São elementos do cristianismo que vão cercando ali na vivência dos personagens, do enredo e tudo. E você começa a se identificar como cristão naquele meio, né? Então, quando você começa a pensar na escolha, e quando você escolhe o que você vai ler, você vai trazer consigo os espíritos que estarão junto para poder te ajudar na compreensão daquela leitura. Sensacional. Agora, como que nós vamos criar isto? Na criança e no adolescente, né? Na criança, o discernimento para escolher, para ir em que direção, é bem delicado. Isso. Por quê? Há uma pressão social, como, por exemplo, quando uma determinada série, um determinado título entra na moda. Não, eu quero ler sobre vampiro, eu quero acompanhar. Se sente marginalizado. Se não ler, se sente marginalizado. Exatamente. E só o que você estava falando sobre essa coisa do conteúdo, tem muitos autores, como por exemplo Freud. Freud lia Darwin. E aí você vê muitos traços de evolucionismo nas teorias de Freud. E tem muitos escritores e filósofos da ciência que foram impactados por leituras prévias que eles fizeram e construiu-se muito tempo depois. Nossa literatura clássica brasileira e portuguesa é cercada do darwinismo. Nós vamos para o intervalo e a gente volta dessa pegada boa aqui. A gente espera você até já. Meus amores, hoje nós estamos falando aqui sobre o valor da leitura. Então eu quero te convidar a pedir o nosso guia de estudo sobre oração. E aqui tem tanto a leitura quanto também o exercício da prática da oração. Mas para que você pratique a oração com entendimento, vai ser necessário que você estude, pesquise e encontre biblicamente o sentido de orar. Então, tenho aqui em minhas mãos, Deus me ouve? É uma pergunta, mas é o título do nosso guia de estudo sobre oração, especificamente sobre oração. Como é que você pode receber em casa, sem pagar nada, simplesmente mandando uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp? O DDD é o 12, o WhatsApp é 98244 4449, 98244 4449. Você me diz assim: eu quero receber o guia de estudo sobre oração, ou se não lembrar dessa frase inteira, diz, quero estudo sobre oração, e nós vamos então entrar em contato de volta com você, fazer o seu cadastro. Não se preocupe, em nenhum momento você vai receber boleto, uma chamada para fazer uma doação, nada vezes nada. É estritamente o compromisso de compartilhar com você o conhecimento bíblico sobre o poder da oração, o poder que há em Deus para responder, ouvir as nossas orações. Se você quiser, pode também telefonar para a gente, tá? O nosso DDD é o 12, o código de área, o telefone é 2127 3121, 12 21 27 31 21.
Tudo bem assim? Então é seu esse guia de estudo, Deus Me Ouve, muito bem elaborado, muito bem escrito pelo pastor Leidivan Ross, que é apresentador do programa Lugar de Paz, se debruçou sobre a Bíblia, sobre a literatura da oração e compartilha aqui com a gente esse tão bem precioso para mim e para você, aprender a falar com Deus, ser ouvido por Deus. Deus me ouve? Ouve. Então tá bom, esse pode ser seu, tá bem? Nós estamos aqui hoje falando sobre a importância da leitura, fomos para essa chamada de bloco ainda tratando sobre, por exemplo, o cuidado que a gente precisa ter na escolha do que nós vamos ler. Afinal de contas, ler é jogar para dentro da gente aquilo que alguém idealizou, aquilo que alguém pensou, que um autor com suas crenças estabeleceu em páginas, por meio de palavras, aquilo que era o seu pensamento, suas crenças, seu ideal. Não tem como a gente se separar daquilo que a gente crê. Quando a gente vai escrever, a gente quer compartilhar o que o nosso coração carrega. Então, como é que a gente aprende a fazer a diferença? Como é que a gente aprende a ter critérios? Estou conversando aqui comigo no estúdio com o Evandro Laire, que é psicólogo. Estou conversando com a Suzy Laire, que é escritora. E daqui a pouquinho vou falar sobre uma trilogia. Da trilogia, ela já tem 2 livros, nada mais do que 600 páginas. Estou arredondando. 600 páginas escritas, que a mulher é uma máquina de criatividade maravilhosa. Mas eu quero chamar agora, se vocês me permitem, uma participação online aqui com a gente, do Patrick. Ele é bacharel em teologia e ele também tem mestrado em literatura, colega ali contigo, mestrado em literatura. Ele fala com a gente de Brasília e eu quero ouvi-lo também participar aqui com a gente. Produção, ele já está aí. Oi, Patrick, tudo bem? Opa, tudo bem? Me escuta bem daí, né, Patrick? Me conta, eu sei que você está acompanhando o programa desde o comecinho e eu quero deixar você livre para dizer, inclusive, o que você quer agregar a respeito do que já falamos até aqui, que é uma área que você transita muito bem, que eu sei que é sua paixão, literatura. Você ouviu o que foi dito até aqui, o que você quer somar? O Evandro, ele fez um comentário aí que eu achei muito assertivo sobre essa questão de que quando a gente entra em contato com a literatura, com narrativas, a gente entra em contato com uma forma de ver o mundo. A gente chama isso de cosmovisão, né? Uma visão de mundo, uma perspectiva sobre o mundo. Então, as narrativas, a literatura, os filmes, as séries, elas carregam esse poder. A arte em si carrega esse poder de nos mostrar outras perspectivas e cosmovisões sobre o mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a literatura justamente por causa disso. Quando você entra em contato com um livro, você está vendo o mundo da perspectiva daquele autor. Eu consigo ver isso muito claramente, por exemplo, quando a gente fala sobre aquela sensação que a gente tem quando está sozinho em casa e a gente está apagando todas as luzes, né? E aí a gente vai passar pela última porta ou vai deitar na cama e a gente vai apagar aquela última luz e a gente tem aquela sensação de que algo vai tomar a gente pelas costas. Isso que a gente tem, essa técnica narrativa, não veio da gente, a gente não nasceu com isso. Isso é algo que a gente assistiu muito filme de terror, muitas histórias que eram contadas desse jeito, e a gente começou a fazer essa estrutura narrativa de que o mundo é mau, de que quando tiver tudo escuro algo ruim vai acontecer. Então, quando a gente entra em contato com narrativas, a gente começa a ver o mundo da perspectiva daquele narrador. Então, se você tem contato com muita literatura que não expressa uma cosmovisão cristã, provavelmente você vai começar a modificar sua cosmovisão, sua visão de mundo, antes mesmo de você mudar sua perspectiva sistemática sobre a vida. Então, às vezes você é cristão, acredita em todas as doutrinas cristãs, tudo certinho, mas a sua forma de ver o mundo não é cristã. E aí você fala, mas como? Porque você está em contato com muita arte, muita literatura que não expressa a cosmovisão cristã. Então, você precisa de uma reeducação, né? Você precisa redimir essas narrativas. Muito bom, Patrick. Eu sabia que a sua participação ia agregar muito aqui pra gente, porque eu te acompanho no Instagram e você está sempre ali respondendo ao pessoal sobre dicas de leitura, livros bons. Tem uma galera que diz assim, Patrick, e esse livro aqui? Você diz, não li ainda, né? E tem sempre uma perspectiva profissional do que você vai ler para poder, então, orientar a respeito e trabalhar a respeito questões que são muito importantes, especialmente para os jovens, você que trabalha bastante com os jovens. Patrick, tem um estilo de literatura que é bastante difícil de ser aceita, especialmente pelos cristãos, que é maiormente o nosso público aqui, que é a ficção,
né? Em termos literários, a ficção, ela é mal vista, assim, ficção, não sei, né? Coisa de Deus e tal. Especialmente nós adventistas, e quem nos acompanha aqui sabe de falarmos dela em muitos momentos, que é também uma escritora, que também é uma voz muito ouvida, escutada, muito respeitada e até com teor profético, obviamente, para nós que somos conhecedores disso. E e muita gente diz assim, tá vendo, tem orientações tanto bíblicas, tem orientações que são dadas aqui a respeito desse tipo de literatura. O que nós podemos saber sobre o valor da ficção cristã? Porque daqui a pouquinho eu quero conversar com a Suzy, que escreveu 2 ficções, mas são ficções bíblicas, né? Então, me diz por que a gente tem preconceito com um tipo de literatura, quando nós poderíamos ter maior atenção com o filtro que a gente usa para qualquer leitura? Esse problema, na verdade, é comum aos cristãos, basicamente desde sempre. Então, a gente tem textos bem antigos em que os pais da fé, digamos assim, eles já meio que discutiam ali, será que os cristãos podem ler literatura grega, literatura romana? E foi passando até que chegou na gente. Então, os cristãos sempre tiveram problemas como se relacionar exatamente. Mas, assim, também sempre se desenvolveu uma pedagogia da leitura da perspectiva cristã. Então, os 2 lados sempre tiveram grandes representantes. No contexto protestante, a gente tem muito isso no aspecto mais puritano, por exemplo. Os protestantes também tiveram muito esse lado. Os adventistas, então, nesse sentido, há textos de Ellen White que são claramente... Quando você pega o texto assim, parece muito claramente que ela está criticando claramente os textos de ficção, que não é para os cristãos lerem, que não é para terem cuidado. Mas quando você começa a se deter mais profundamente nesses textos, você começa a perceber que não é isso muito bem que ela está querendo falar. Há alguns motivos para a gente começar a perceber isso. Primeiro, Ellen White usa a ideia de ficção, narrativas ficcionais, como se fosse ali um sinônimo de mentira, de falsidade. Mas quando você analisa a teoria literária e vai estudar exatamente a literatura, isso não é real assim. A literatura não exatamente quer dizer irrealidade, ela não está em oposto à realidade. Só que existe um tipo de literatura que é assim. Então a gente já começa a ligar a antena ali. Talvez a Ellen White esteja especificando um tipo de literatura. Só que aí a gente começa a ter outros pontos. Por que a Ellen White falaria mal de toda a literatura se a Bíblia usa de ficção? Então, foi citada aí, né? Suzy citou a questão de... Esté é muito claro. Esté é um livro literário... na verdade, a capacidade literária do autor de Esté é algo surpreendente. É uma das maiores narrativas da história do Ocidente, do Oriente, do mundo, é o livro de Esté. A forma como um enredo é produzido, a forma como a história é levada. E eu não estou falando aqui apenas da profundidade de visão de mundo, que é importante, sobre a moralidade, que é importante. A técnica narrativa mesmo, a própria técnica narrativa é surpreendente. Aquele autor, ele tem consciência artística do que ele está fazendo. Então, se a Bíblia usa de literatura várias vezes, o livro de Eclesiastes também é um outro livro que há claramente ali a erudição literária, então por que Ellen White iria falar mal? Aí quando a gente começa a aprofundar mais um pouquinho, a gente vê outros pontos. Por exemplo, Ellen White elogia algumas obras literárias de ficção. O exemplo clássico é que ela elogia um dos maiores clássicos do cristianismo, que é O Peregrino, do John Bunyan. Então, é um livro extremamente ficcional, não há exatamente ali algo real no sentido que a gente gosta de usar, se bem que ali há realidade. Então, por que ela iria falar mal de toda a literatura se ela elogia algumas obras literárias? Então, o que de fato é aconselhado, ou o direcionamento dado é saber fazer diferenciação entre uma literatura escrita, por exemplo, com baixa moral, com princípios contraditórios à fé, com princípios contraditórios à Bíblia, ao que é apresentado no sentido cristão, propriamente dito, aqui usando de maneira comum. Então, e há uma literatura alta, há uma literatura com valores, há uma literatura, ainda que seja narrado por meio da ficção, mas que traz valores que coadunam com a nossa perspectiva de mundo, com a nossa visão de mundo. Seria isso a diferença, simplesmente? Exatamente. E, na verdade, o que Ellen White está fazendo ali é algo que todos os críticos literários sempre fizeram. De certa forma, a função do crítico literário é
é justamente separar boa literatura de má literatura. Então, é claro que a Ellen White vai adicionar um contexto moral ali, que alguns críticos não têm, mas todo crítico literário faz isso, esse livro não é bom. Então, às vezes, alguns jovens chegam para mim, eu posso ler isso? Eu devo ler isso? Eu falo assim, pô, você... Enfim, mas quando eu vou falar, eu nem entro assim, na questão moral às vezes, eu só falo assim, você não deveria ler isso, não é nem porque da baixa moralidade, mas porque é ruim literariamente. Então, se você não conseguir entender que esse livro é ruim literariamente, você vai ficar se alimentando de coisas ruins. Então, assim, eu vou te aconselhar a ler um livro aqui que é bom. Não é só que tem uma moralidade, que é algo importante, mas é bom, é arte literária, isso vai deixar você mais inteligente. Então, isso já é um argumento por si só. Ou seja, você, como um mestre em literatura, vai conduzir a quem te pergunta sobre esse livro ou outro livro, você o leva para um patamar mais alto. Não é nem só a moral, mas também a qualidade da narrativa, a qualidade da estrutura, que não vai te agregar em termos de formação, né? De formação, de saber, enfim, muito interessante, muito bom. Queria ter você aqui no sofá para a gente continuar essa conversa. Te agradeço bastante, muito obrigada por sua participação. A gente volta a se falar no outro momento. Daqui eu continuo com os meus amigos, mas agradecida demais por você ter aceito participar aqui com a gente. Tá aí no vídeo o Instagram do Walker Patrick, mas na verdade é Patrick Walker, que ele tem esse nome assim meio também, pode ser usado na ficção, né? Não? Oh, claro. Ele é muito lindo, né? Muito bonito também. Patrick, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Seguem aí o Patrick agora, conversa com ele sobre literatura, seus filhos, seus jovens, seus meninos têm dificuldade aí com literatura, quer saber mais sobre tipos de leituras, alguns títulos, pergunta para ele, que o homem sabe. Obrigada, tchau, tchau. Eu agradeço, tchau, tchau. E continuo aqui com você, minha amiga. Você tem aqui, ó, vou pedir aqui para a câmera mostrar. Você tem o Purim, Entre a Vida e a Morte. Isso. Purim, trata de quem? Justamente? Purim é sobre a história da Rainha Esther. Rainha Esther. Isso. E nós temos aqui o segundo livro, Emuná, Entre o Real e o Sobrenatural. Aí vai tratar um pouco sobre o exílio babilônico. Qual é o foco central do livro número 1? O foco, na verdade, é uma saga da história da Hannah, que é essa personagem que tem em comum nos dois livros, né? E a Hannah, ela tem 13 anos no primeiro livro. Ela vai passar por uma tragédia muito forte na vida dela. Ela é uma adolescente cristã. O que você fez aqui? Você pegou a história da Rainha Esther e trabalhou essa história? Na verdade, o que eu queria, né? Primeiro, eu queria que a Bíblia fosse vista como algo prazeroso de ser lido. Boa. Como eu disse, eu Coisa gosto... que às vezes é difícil, né, Evandro? Que o texto bíblico seja absorvido. Isso, tirar as coisas de dentro daquele molde quadrado e trazer para um molde que a pessoa se sinta atraída. Eu não vou nem mais falar o adolescente, porque o que eu tenho de adultos lendo esse livro é muito... Deixa eu confessar aqui para vocês, gente, que eu dizia para ela, juntamente com o Evandro, que eu até dei um suspiro de alívio, que eu falei para ela que eu não tenho uma personalidade com queda para a ficção, por gosto mesmo, assim. E ela, mas você vai gostar. Aí o Evandro disse, eu também não sou essa. Eu falei, ai, que bom. E ela tentando nos convencer. E, de fato, gente, ninguém pega uma história bem escrita para dizer, não gostei, né? Só por uma questão de estilo nosso aqui, né, Evandro? Mas veja só, o capítulo 15, o amor realmente liberta, começa assim. Quando cheguei nos aposentos de Esther, eu estava meio tonta, como se tivesse andado na montanha russa e minha cabeça estava doendo muito. Acho que chorei demais, mas confesso que ver a carinha... continua. Você já está dentro da história, você já está envolvido. Quando terminar este livro, você ou seus filhos terão lido o livro de Esther, só que de uma maneira muito mais criativa para ganhar a atenção de uma geração, minha amiga, que em 5 segundos já deixou de prestar atenção em alguma coisa. Mas o que eu quis fazer nesse livro? A personagem, ela está no século 21. Ela vive aqui. Só que algo acontece com ela e, de uma maneira sobrenatural, ela viaja no tempo. Ela vai parar lá em Esther. Então, eu tenho uma adolescente que tem uma visão extremamente moderna, vivendo num período totalmente oposto do que ela está habituada. Primeiro que a Hannah, ela tem uma característica que é minha, que é falar muito. A única diferença é que a Hannah, ela não pesa as palavras, né?
Então, ela se põe em muitas confusões, numa época onde a mulher não tinha valor. Ou seja, você trouxe o livro de Esther para os dias de agora, sem perder nada de Esther. Você trouxe o texto bíblico para a vivência de uma adolescente, de um modo que se torna interessante, mas quando ela terminar esse livro, ela terá, entre aspas, lido também o livro de Esther, com os seus objetivos finais, entende? Evandro quer falar, amiga, que nós estamos aqui, na matraca, e ele calado. E eu sou palestrante, E ele mas hoje é com ela. E já várias vezes ele levanta o dedinho ali, ó. Fala, Evandro. Eu acho que é importante porque, às vezes, essa nomenclatura de ficção bíblica, às vezes o pessoal de casa pode não estar conseguindo, talvez, compreender como que se forma isso, né? Então, por exemplo, para escrever os 2 livros, a Suzy ela fez uma pesquisa arqueológica, ela fez uma pesquisa de costumes, ela ouviu muitos dos programas do pastor Rodrigo Silva, mandou e-mail para o pastor Rodrigo Silva e tudo mais. Então, o que é a literatura de ficção bíblica neste caso, né? A gente, de forma alguma, eu acho que isso daí é cláusula pétrea, né? Assim que se fala. Não se pode alterar o texto bíblico. Não se pode alterar os fatos, de forma alguma. Mas, por exemplo, se nós temos... como é que vivia os casais na época do apóstolo Paulo, por exemplo? Se a gente for estabelecer essa conversa aqui de como que vivia, a gente vai trazer várias informações históricas, arqueológicas, e a gente pode inventar uma história de como seria esse casal. E se esse casal tivesse cruzado em algum momento com o apóstolo Paulo e recebido uma orientação do apóstolo Paulo? Ou seja, o personagem Paulo existe na Bíblia, mas a gente está supondo que talvez Paulo tenha aconselhado um casal, que este casal não está na Bíblia. Então é assim. Difícil de ter acontecido. Não é difícil. E nós temos na Bíblia também, por meio dos escritos de Paulo, conselhos para os casais. Exatamente. Então é uma situação que existe uma gigantesca probabilidade de ter acontecido, mas a Bíblia não conta sobre isso. Então, nessa escrita específica da Rainha Esther, aí, desse enredo desse livro, a gente vê muito disso. Então, é a história da Rainha Esther exatamente como o texto bíblico determina. Mas existe a presença de outros personagens que vivem essa aventura por uma perspectiva de quem está de fora, vendo esses personagens que são descritos na Bíblia. Então, para o pessoal de casa, acho que é importante entender que é assim que se forma uma ficção bíblica, é assim que se forma um texto literário baseado em ficção bíblica. Nunca se foge da verdade, jamais. E vamos lembrar, né, só que ficção, ele como você diz, pode despertar esse preconceito, mas fica muito bem claro aqui que nós estamos falando de um estilo literário de escrever, gênero, de usar da imaginação, sem deturpar os princípios e os valores, muito menos a história bíblica quando se trata de a minha maior alegria, assim. o Purim, como foi lançado no ano passado, ele tem mais tempo no mercado. Então, eu tenho ele em forma de e-book também na Amazon. Então, o pessoal de fora, no exterior, acaba lendo. Uma das leitoras me deu um retorno muito gostoso, porque ela estava fora da igreja dela, não lembro a denominação agora, mas ela tinha baixado o livro e foi ler. E ela falou assim, que ficou tão fascinada que ela foi na Bíblia verificar se eu tinha tirado alguma coisa do livro de Esther. Ela falou assim, não, eu quero ver se está tudo certo aqui. Para minha alegria, estava tudo correto, né? Que ótimo. Glória ao Senhor por isso. E ela voltou à igreja dela na semana seguinte. Ela falou assim, olha, seu livro me fez querer estar junto dos meus irmãos de novo. Então, assim, a ficção bíblica, ela tem como missão levar a Bíblia. Ponto. Tem aqui um texto do livro Orientação da Criança que diz assim, tanto jovens como adultos negligenciam a Bíblia, não fazem dela o seu estudo e regra da vida. Os jovens, especialmente, são responsáveis dessa negligência. A maioria deles encontra tempo para ler outros livros, mas aquele que indica o caminho da vida eterna não é diariamente estudado. Histórias tolas são lidas atentamente, ao passo que a Bíblia é negligenciada. Esse livro é nosso guia para uma vida mais elevada e santa. Os jovens o declarariam o mais interessante livro que já leram, não estivesse a sua imaginação pervertida por leituras de histórias
que trazem essa perversão em relação aos valores e princípios bíblicos. Então, não é o gênero, mas é como disse o Patrick agora há pouco, se é mal ou boa essa leitura que você vai fazer, se ela é mal construída, se ela é mal trabalhada e se ela traz maus princípios. E muitos destes são o que está sendo absorvido pelos nossos filhos, pelos adultos também. É diferente de um livro como este, que tem estritamente um compromisso com o texto bíblico, apenas usa da criatividade para tornar essa história mais ampliada e leva este jovem ou os adultos, como no caso esta moça, ao encontro com a fonte que é a Bíblia Sagrada. Isso é uma maneira de se utilizar de ferramentas diversas para levar de volta uma mente que desengajou da verdade, da Bíblia especialmente, para aquela que é a nossa, que deve ser a nossa busca. Eu vou pedir só para jogar mais uma ou duas interações, nós já estamos terminando aqui o programa. Tem mais um tempinho, calma aí. Vamos lá, o Márcio diz assim, a leitura dos livros da escritora Ellen White foi algo transformador para mim. Me ajudou no equilíbrio entre pensamentos e sentimentos. O livro A Ciência do Bom Viver me trouxe muitos benefícios espirituais e emocionais. Ô, Márcio, obrigada, meu querido. Estamos juntos nessa, estamos juntos. Que livro, que autora. Desde o dia que aprendi a ler essa Ione, ainda na infância, não parei mais. Comecei com a leitura dos clássicos da literatura infantil, presente da minha saudosa avó. Já li em um dia ficções de mais de 100 páginas. A leitura me ajudou a ampliar meu vocabulário, aperfeiçoar minha escrita e visão de mundo e viajar a lugares inimagináveis. Muito obrigada, Ione, também por sua contribuição. Tem mais uma produção? Então tá, joga aqui. A Rosilene disse que tive a alegria de influenciar minhas sobrinhas e minha filha através de boa leitura. Hoje a minha filha é psicóloga, psicanalista e minha sobrinha pedagoga graduanda em psicopedagogia. Olha aí, Rosilene. Beijo para vocês. Agora eu quero ver todo mundo compromissado em fazer um mutirão para levar os seus filhos, para toda a família, a desenvolver o gosto de ler a Bíblia Sagrada. E se tiver livros que te ajudem a despertar nas crianças e nos adolescentes essa aproximação com o texto bíblico para que eles se acheguem à fonte, aí nós estamos nos ajudando mutuamente, né, Suzy? Com certeza. Concorda comigo? Assina embaixo, escreve Totalmente. no livro número 3. Sim. Quando é que sai o próximo? Então, é uma trilogia. A ideia é que vinha um por ano, né? Então, no ano que vem, se Deus quiser, vem o próximo. Não tenho o título ainda. Já está escrevendo, Eu né? tenho o tema, tem tudo, mas não tenho o título ainda. Parabéns, viu? Muito Parabéns. obrigada. E o beijo muito para os obrigada. alunos que estão lá? Ai, meus amores, obrigada. Hoje alguns já avisaram, outros já começaram a compartilhar. Que bonitinho. Que Deus abençoe vocês. É a Escola Adventista de qual bairro? Escola Adventista do Campo de Fora, que tem a galerinha mais animada de toda a Paulista Sul, não é? Beijo, meus queridos. O Instagram da Suzy está aí. Alguma dúvida, pergunta, Suzy Laire. E o que você me diz para terminar, meu querido? Olha, eu gostaria de deixar o seguinte pensamento. Eu acho que quando as pessoas se libertam do entretenimento inútil, o que é útil se torna entretenimento. Então, repete, que eu achei bonito. quando as pessoas se libertam do entretenimento inútil, o que é útil se torna entretenimento. Então, às vezes, a gente passa muito tempo com coisas que não agregam valor. E tudo bem, a cultura inútil ela é necessária para a gente descansar, às vezes, a mente. Mas, às vezes, a gente descansa lendo coisas boas. A gente descansa vendo, às vezes, algum vídeo bom, alguma coisa assim que agrega valor. Como nós estamos falando da leitura, por que não descansar lendo? A Suzy faz isso direto. Ela descansa lendo, né? Então, acho que essa é a mensagem. E eu queria fechar aqui mandando um abraço para o João, um amigo, e ele disse que gosta muito da Darleide, gosta muito dos conselhos e do programa da Darleide. Um abraço para você, João. Obrigada, viu? Muito obrigada, Evandro. Obrigada, Suzy. Obrigada, João, também pelo carinho, né? Próximo final de semana eu estarei, agora dia 22, em Belo Horizonte, no Encontro de Mulheres. Desde agora, meninas, um beijo para vocês. Estive em Santarém no domingo passado, sábado passado.
Muitas mulheres lindas e maravilhosas ali daquela região. Beijo, meninas amadas, carrego vocês aqui comigo. Elas viajam horas de barco, muitas delas, né? Não todas, mas saem de casa na quarta-feira para chegar na sexta, para um encontro no sábado. Como eu me apaixono pelas histórias de mulheres corajosas, mulheres determinadas, mulheres que têm buscado a presença de Deus. Coisa linda de ver. Bom, meus amores, que Deus os abençoe. Nós nos encontramos aqui na semana que vem, pela graça de Jesus. Leiam a Bíblia, se debrucem sobre a Bíblia Sagrada. E se você me perguntar a minha autora preferida, vai ser Ellen White. Sim, se você não conhece, fica aí a dica para você conhecer mais. São livros que simplesmente inspiram a alma e ali, ó, alinhadíssima com a Bíblia Sagrada. Beijo, meus amores, e até a semana que vem. Paz e graça. Agradeci para vocês? Tudo certinho? Quero dizer que apareceu ali o Insta de vocês, tá? Quero muitos seguidores para vocês. Beijo, tchau, tchau.